Boa noite para todo mundo que está participando com a gente da live sobre conta internacional. Meu nome é Emília, eu estou representando a Aspen e quero agradecer desde já a presença da Maria Luísa e do Bruno. A Maria Luísa é a banker que nos representa hoje em Miami e o Bruno é responsável pela parte de estruturação de offshore. Eles vão detalhar, né, e explicar um pouco mais de como que funciona essa conta e falar um pouco como é que são feitas as alocações, né? A Malu vai falar um pouco sobre essa parte de alocação e qual que é o trabalho dela em relação a representar a XP lá fora, né? Como é que é esse relacionamento com os nossos clientes. E o Bruno vai falar das vantagens e como é que a gente estrutura, né, uma conta offshore. Obrigada desde já pela participação de todos. Obrigada, Malu e Bruno, por ter aceitado o convite de fazer esse bate-papo com os nossos clientes. Imagina, obrigada a você, Emília. Bruno, eu vou começar por aqui e eu passo para você daqui a pouquinho, então, para a gente entrar entendendo, né, explicando um pouquinho para os clientes. Eu acho que vale a pena o porquê o investimento, né, no exterior, quais são os benefícios, quais são as ideias, por que é tão importante a gente se proteger, né, com o dólar e com uma offshore. Eu acho que são todos os pontos que valem muito a pena a gente abordar aqui. Eu vou só dividir a minha tela para a gente... Eu não vou passar em todos os detalhes, tá? Porque senão realmente, assim, depois a gente faz a reunião com cada um, né? Eu e a Emília, a gente sempre trabalha dessa forma de conversar bem com o cliente, entender realmente todos os objetivos. Aqui é só realmente uma ideia, né, inicial ali para vocês entenderem o porquê é importante, tá? Deixa eu ver que não está passando minha tela aqui. Oi. Então, hoje, na verdade, assim, deixa eu só tirar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Né? Então, legal. Então, hoje eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do investimento no Brasil, né? A gente, lógico, sabe que todo o nosso patrimônio, né, ele precisa ter uma parte, assim, no Brasil por conta de consumo direto, enfim, mas o grande questionamento é quais são os países que a gente hoje pode igualar em termos de risco, tá? Então, assim, investido no Brasil hoje, querendo ou não, os outros países agora que estão na tela, como Senegal, Uganda, Honduras, Paraguai, eles são os países que têm o mesmo rating que a gente chama, né? Então, realmente a mesma avaliação de risco que o país tem. Então, hoje, você investido somente no Brasil, eu acho que é lógico que a gente tem que deixar claro que uma parcela dos investimentos precisam, sim, estar investidos no Brasil por conta de utilização local, né? Mas se a gente pensar no patrimônio e a diversificação, todo o seu dinheiro hoje ele está investido realmente somente em Brasil, que se compara o mesmo risco dos outros países aqui na tela. Então, quando você pensa, né, você pensaria em colocar todo o seu dinheiro, por exemplo, no Cazaquistão hoje, né, é algo realmente que a gente tem que pensar e ver se faz sentido, né, a inclusão somente, né, você ter todos os ovos dentro realmente de uma cesta sendo o Brasil, tá? E aí, colocando um pouquinho aqui no mapa, até para vocês verem, então hoje, né, a gente tem a divisão entre países de D, que é o país realmente mais arriscado, para o AA, que são os países menos arriscados, tá? Então, hoje a gente está dizendo que os Estados Unidos e uma parte da Europa, eles são realmente os países, né? Até um pouquinho aqui também da Latinoamérica, que a gente chama, também tem países muito bons, né, em termos de risco-retorno, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre sair do nosso mundo só Brasil, né, no nosso país, realmente só Brasil, e abrir a nossa visão mundo, né, que é muito importante, e a gente não tem só essa opção agora no momento. Eu acho que antigamente era muito difícil a gente ter abertura, entendimento para abrir uma conta no offshore, abrir uma conta nos Estados Unidos, né? Você teria que vir presencialmente aqui nos Estados Unidos, assinar ou conversar com um gerente que só fala inglês,
né, com termos muito difíceis e complicados. E hoje a XP realmente está facilitando cada vez mais, não só aqui pelo private, mas também como digital, hoje que todo mundo consegue, no próprio aplicativo da XP, realmente, né, entrar e iniciar os investimentos fora do Brasil, tá? E aí eu falo, a gente tem alguns clientes meus, eles falam assim, poxa, Malu, mas hoje realmente eu investindo aqui no CDI aqui do Brasil, eu vou ter realmente ali quase 14% de retorno, enquanto os Estados Unidos, né, em janeiro de 22, a taxa de juros era 0,25. Né? Então, assim, paga muito pouco, né? Não vale a pena, a gente escuta muito isso. Então, não só são realmente os investimentos, né? E aí, se a gente comparar, então, assim, o Brasil hoje paga 14%, a Argentina paga 75% de taxa de juros, né? Então, é uma brincadeira aqui, mas querendo ou não, hoje você investiria seu dinheiro na Argentina para ter 75% de retorno, né? Então, é algo que a gente tem que pensar em risco-retorno como um país, tá? Como realmente uma proteção patrimonial, que é muito importante, né? E aí, outro ponto que muitos clientes abordam é assim, mas o dólar ele não afeta a minha vida, né? Não tem problema se o câmbio subir ou descer, isso não muda meu cotidiano aqui no Brasil. E não é verdade, né? Então, se a gente realmente pensar um pouquinho, nossas viagens, realmente elas são ou dólar, ou elas são realmente né, em euro, enfim, moedas fortes, vamos dizer, mas assim, até a parte básica, né? O celular que você utiliza, o pão que você compra, ele tem a gasolina que você usa, todo ele tem uma parcela em dólar. E aí, o momento, né, se a gente pegar os últimos 10, 15 anos atrás, a gente vê essa realmente valorização do dólar que sempre ocorreu, né? Eu posso, assim, falar, será que a gente vai ter mais uma subida como foi nesses últimos anos? Não sei. Eu acho difícil a gente ter mais, por exemplo, o dólar chegar a R$ 10, né? Acho que é algo bem difícil se acontecer. Mas se a gente pegar o histórico, como é feito, por exemplo, quando a gente analisa, né, fundos, quando a gente analisa empresas e assim vai, realmente, né, a parcela hoje de gráfico de retorno, né, vamos dizer, da subida da taxa de juros, realmente ela é muito visível e plausível, né? Então é algo, se você tivesse investido só em dólar, a gente não está falando nem em algum investimento adicional aqui, só realmente a moeda, a gente já teria, em 1994, a gente já teria quase 5 vezes a mais de retorno, tá? Quanto à diversificação global, eu acho muito interessante a gente entrar nessa parte, porque hoje, assim, o Brasil, ele representa uma parcela muito pequena do PIB de renda fixa e variável, né? Eu acho que esse gráfico ele fica muito mais fácil de visualizar. Hoje o Brasil ele tem cerca de 1% da bolsa de renda variável do mundo, enquanto os Estados Unidos está por volta de 56%, tá? Não só de renda variável, como renda fixa, que hoje é o grande oportuno para os Estados Unidos. Então, faziam 40 anos que os Estados Unidos não tinham uma subida tão rápida de taxa de juros. Hoje a gente está com uma taxa de juros de 4,5%, ou seja, se hoje a gente contratar realmente, porque todos os produtos de renda fixa aqui são pré-contratados, a gente consegue pré-contratar níveis de 4,5% em dólar, em pagamento de juros em dólar, né? O que é muito importante para uma carteira. Mas se a gente pensar, tá, tudo bem, então se eu investir daqui 1 ano, 2 anos, e a taxa de juros voltar ao que era em janeiro de 22, eu vou receber 0,25 de juros? Sim, aqui a taxa de juros era 0,25, mas a gente tem 56% da renda variável, ou seja, as maiores empresas do mundo, você consegue ser sócio comprando ações dela, né? O quanto é importante realmente essa diversificação global. A gente vê cada vez mais, e como eu citei há pouco, né, assim, o brasileiro ele está cada vez mais vendo essa abertura para abrir conta no exterior. Em 2020, a gente teve 440... Ops, passei aqui.
né? 420, eu não estou conseguindo voltar aqui, desculpa. Pronto, 448 milhões, assim, facilmente enviados para lá, e sendo que nos últimos, né, pós-eleição agora, e pelos todos os riscos que a gente tem visto, e, enfim, né, e é um pouco mais complicado pela questão realmente que a gente não entende os próximos passos do governo por enquanto, né, vamos dizer, essa procura tem triplicado, né? Então eu falo bastante para a Emília isso, e o Bruno também, ele tem recebido isso fortemente. A gente tem aberto 3 vezes a mais a conta aqui fora, tá? Eu acho que é legal, assim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu acho que é legal falar um pouquinho da XP-US, e aí depois a gente entra também nas contas ali, qual é a diferença de você abrindo uma conta na pessoa física e uma conta na pessoa jurídica, né? Isso o Bruno, ele vai detalhar com certeza, né? Ele é nosso escritório aqui, que eu recomendo fortemente realmente para abertura de, enfim, abertura, consulta, qualquer tipo de serviço tributário, né? Não só tributário, né, Bruno, mas enfim, como um todo. Mas falando um pouquinho da XP-US, hoje a gente está chegando já na marca de 8 bilhões, aqui está 7 ainda, mas os últimos meses e esse mês de janeiro, inclusive, a gente tem cada vez aumentado o nosso share aqui, né? E é muito importante porque o brasileiro aqui fora, né, a gente tem algumas casas, outras casas realmente que tem essa análise, mas é um pouco diferente, né? Você não tem um atendimento direto como a gente faz aqui. Se você for para bancos de varejo realmente americanos, você não tem um atendimento em português. Você não vai ter realmente um Bruno, né, que vai te ajudar ali, pensar na melhor maneira de estruturar e estruturar, não digo só em parte de impostos, mas digo em sucessão familiar, né? Então, tem algumas partes assim que a gente consegue fornecer, não só a parte de investimento, mas a parte de conhecimento, que é muito importante, né? Eu acho que existe, por exemplo, hoje um imposto nos Estados Unidos, que a grande maioria dos clientes não sabem, clientes não, né? Novos clientes, vamos dizer assim, novas pessoas que estão investindo, que chama imposto de sucessão. Né? O imposto de sucessão, ele trata sobre todos os ativos americanos, ou seja, ações americanas, bonds americanos, todos eles, se a pessoa vier a falecer, você tem um imposto de 40% para o governo. O Bruno com certeza vai entrar em detalhes como que a gente faz para se proteger, né, desse imposto. Enfim, tem inúmeros jeitos e proteções que a gente consegue realmente, né? Dá para utilizar offshore, dá para utilizar fundos realmente que sejam sediados em outro local nos Estados Unidos, mas tudo isso é informação, né? É serviço adicional realmente que a gente dispõe aqui para os clientes, tá? Eu só queria passar um pouquinho a diferença do digital e do private, eu acho que é importante, né? Hoje, a XP, a gente tem 2 aberturas realmente que a gente pode iniciar, vamos dizer assim, um relacionamento com o cliente. A parte digital, né, ela é no próprio celular, então no próprio aplicativo você consegue abrir uma conta digital e começar os investimentos fora do Brasil. Tem uma plataforma que você fecha o câmbio, você compra realmente os produtos já disponíveis na plataforma, tá? A única diferença é que ela realmente não tem uma assessoria direta aqui de um banqueiro local como eu. E a parte da XP Internacional, realmente, ela fica com, né, que a gente abre a partir dos $500 mil hoje, com uma assessoria direta, né? Então, eu já venho de mercado, e falando um pouquinho de mim, que eu não entrei nessa parte, né? Mas eu já venho de mercado há alguns anos, né? Quase 12 anos, inclusive agora. Eu trabalho nos Estados Unidos já faz quase 8 anos, inclusive, então eu trabalhei no Brasil, vim realmente para um banco americano, né? Eles me transferiram para Nova York, e aí eu vim para a XP aqui no final do ano passado, realmente 21, né? O ano passado 22 não, de 21, realmente pelo crescimento local e crescimento da minha carreira, né? Então, eu acho importante passar o quanto a gente tem crescido e o quanto realmente a gente tem adicionado valor
para os clientes, né, que estão ali com seu total patrimônio no Brasil, ou com até mesmo, assim, tem clientes que abriram no passado em bancos locais, mas não tem atendimento algum, não tem realmente entendimento, né, porque a carteira e o pensamento do americano, ele é muito diferente do Brasil, né, como eu citei há pouco, a taxa de juros aqui, ela sempre foi muito baixa. Então, hoje, uma carteira conservadora aqui nos Estados Unidos, para, né, bancos e para americanos, realmente, pelo menos, você tem 40% de renda variável, porque não fazia muito sentido você colocar todo o valor em renda fixa, pagando 0,25 ao ano, né? Então, como a gente vem com uma cabeça realmente muito estruturada de parte de taxa de juros, o que sempre ocorreu no Brasil, né? Hoje a gente consegue ver essa oportunidade realmente em renda fixa, mas não deixa de existir também a parte de renda variável. Mas a gente consegue realmente entender o cliente, falar, poxa, eu não quero correr risco, eu não quero entrar na renda variável, e a XP hoje consegue prover, né, outros produtos que tenham menor volatilidade e com uma oportunidade tão grande que os Estados Unidos há 40 anos não tinham. Tá? Eu acho que, assim, eu não quero me alongar muito, eu quero deixar para perguntas também, e aí depois eu entro, assim, tem a parte, eu vou passar para o Bruno agora, né? Acho que vale a pena porque a gente tem que entender um pouco que a abertura de conta aqui fora, ela pode se fazer por, né, parte de pessoa física, ou seja, o seu CPF mesmo, você abre sua conta aqui fora, utilizando todas as normas e regras brasileiras, ou você pode fazer uma estruturação offshore em um país que tenha benefícios fiscais, tá? Não só benefícios fiscais, mas como sucessão, enfim, tudo mais, e o Bruno vai entrar mais em detalhe. Então, a gente consegue realmente abrir ambas as contas, tá? Toda a parte de câmbio, né, é feito no Brasil, então a gente não recebe real, não pode ser real aqui nos Estados Unidos. Então, toda a parte de câmbio, a Emília realmente que vai fazer, né, e vai ajudá-los com isso, mas o recebimento aqui fora dessa conta pode ser em uma dessas estruturas ou ter as duas estruturas, né? Pode ter uma conta na pessoa física e outra conta na pessoa jurídica. Então, Bruno, fica à vontade, depois volta comigo que a gente entra em perguntas também, mais detalhes, tá bom? Não, perfeito. Maria, foi ótima a explicação, muito obrigado também a Emília, Maria, é sempre um prazer estar aqui com vocês, a todos da Aspen, a todos que estão nos acompanhando. Como a Maria Luísa e a Emília comentaram, me apresento bem rapidinho e entro dentro dessas premissas que a Maria muito bem colocou de tributação, quais são as preocupações que nós temos que ter quando se investe aqui fora. Né? O primeiro ponto que é importante, pessoal, ou seja, a BP Tax, o que nós fazemos é um trabalho complementar à ASPE e à XP. Como a Maria Luísa muito bem colocou, se não é a primeira pergunta de vocês, via de regra, é o rendimento. A segunda é como eu devo tratar tributariamente esse investimento no Brasil. Então, é isso que nós fazemos, é isso que nós nos dedicamos. Já desde a concepção, desde o início do escritório, eu já trabalho nessa área há muitos anos também, antes mesmo de fundar a BP Tax. E, em essência, quando se investe aqui no exterior, existem duas preocupações que vocês precisam ter ou terão. A primeira é a preocupação sobre o rendimento dos ativos que estão aqui fora. E a segunda é a preocupação sucessória. Na primeira, que é a preocupação sobre os rendimentos, onde dela deve estar? No Brasil e não nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, desde a década de 30, ou seja, há virtualmente 100 anos, eles isentam o investidor estrangeiro do imposto de renda sobre o ganho de capital no mercado financeiro americano. O que significa isso? Vocês podem comprar uma ação da Apple ou do Google por 100 e vendê-las a 1.000, que aqui nos Estados Unidos não vai haver tributação sobre esse ganho de capital. Onde ele ocorrerá? No Brasil. Por quê? Porque o Brasil tributa com base ao critério mundial de renda, Worldwide Income, e com base ao regime de caixa à pessoa física. O que significa isso? Que não importa geograficamente onde esteja o ganho de vocês, pode estar nos Estados Unidos,
pode estar na Suíça ou pode estar no Cazaquistão. Vocês têm até o último dia útil do mês seguinte, se esse ganho foi auferido na pessoa física, para recolher os impostos no Brasil. Não só isso, levando em consideração o ganho de capital pela variação cambial e sem poder compensar quaisquer eventuais prejuízos entre operações. Esse último ponto, não se preocupem, porque a Maria Luísa e a Emília jamais vão fazer vocês perder um dólar, mas, enfim, é importante dizer como é a legislação local. Então, a tributação brasileira ela é muito dura quando se investe no exterior na pessoa física. Por isso que a Maria muito bem comentava que nessas hipóteses tende-se a estruturar a carteira com fundos, com ativos de maior longa duração para que esses eventos tributários não ocorram. Tá? E a outra preocupação que vocês têm que ter é a sucessória, e aí os parâmetros se invertem. A preocupação por hora deixa de ser com o Brasil e passa a ser com os Estados Unidos. Por quê? Porque hoje, ao dia de hoje, 26 de janeiro de 2023, o Brasil não tributa causa-mortes, transmissão causa-mortes de ativo no exterior, porque o Supremo Tribunal Federal, há quase 2 anos atrás, determinou que, por ausência de lei complementar federal, os estados não têm a potestade de fazer essa tributação. Então, a preocupação passa a ser com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos sim tributa a transferência patrimonial, como a Maria Luísa muito bem disse, de ativos americanos, quando essa transferência ocorre em território americano, volta de novo a questão geográfica, aí local, em território americano, de ativos americanos. E do que superar os 60 mil dólares, há uma tributação que vai de 18% até 40% em ativos americanos. O que são ativos americanos? Ações de empresas americanas, ETFs emitidos nos Estados Unidos, os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários americanos, uma livre comparação. Liquidez, quando está em corretora, é ativo americano. Imóveis, automóveis, joias, obras de artes em território americano. Tudo isso são ativos, os Estados Unidos considera o que se denomina US Situs Assets. Tá? Então, o que superar o conjunto de 60 mil dólares, haverá o State Tax, State com E, de patrimônio, na frente, cujas alíquotas são muito duras. Então, por essas duas razões, é que, via de regra, aí nessa hipótese também, o que vai se buscar quando fazer uma carteira na pessoa física são ativos emitidos fora dos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum também se ter ativos custodiados aqui, mas não emitidos nos Estados Unidos. Por exemplo, Petrobras e a Vale, quando emitem dívida negociadas na XP, aqui nos Estados Unidos, na Pershing, muito provavelmente elas estão emitidas nas Ilhas Cayman. Então, esse ativo não é americano. Existem fundos de investimento que estão sediados ou em Cayman ou em Luxemburgo. Tampouco é um ativo americano, não entra nesta conta. Tá? Então, esses pontos, no momento de determinar a carteira de investimento na pessoa física, são importantíssimos ter essas duas considerações: sucessão e renda recorrente pela tributação no Brasil. Por essas complexidades e preocupações que se tem, via de regra, não só o brasileiro, que o que importa para nós aqui são vocês residentes fiscais no Brasil, mas o estrangeiro, quando investe aqui nos Estados Unidos, ele tende a fazer isso criando um veículo estrangeiro, um veículo offshore. O que é isso para o fisco americano? É qualquer entidade, qualquer empresa, fundo, etc., que não seja americana. Aos olhos do fisco americano, uma empresa brasileira é uma empresa offshore. Tá? Então, cria-se essa empresa onde vocês são, é uma empresa limitada ou um fundo de investimento, enfim, onde vocês são acionistas e diretores, na hipótese de uma empresa limitada. E essa empresa é ou será a titular da conta de investimentos na XP Investments aqui de Miami. Faça a integralização dos ativos, a remessa, como vocês fizeram da pessoa física, que a Maria Luísa comentou, na ASP com a Emília, a XP Investments, exatamente a mesma premissa. A ASP com a Emília
a XP Investments. A diferença é que não vai à conta pessoa física, ela será direcionada à conta desta empresa na XP Investments. A natureza do contrato de câmbio é integralização de capital, e vocês passarão a declarar cotas de uma empresa na área de bens e direitos da declaração de adicional de imposto de renda. Qual é a grande diferença de fazer isso desta forma ou na pessoa física? A primeira é sucessória. Não existe geograficamente a sucessão em território americano. A sucessão está offshore, está fora dos Estados Unidos. Então, já toda a discussão de que ativos eu devo investir, como eu devo fazer, porque eu posso ter a incidência do state tax americano, ela já fica completamente afastada. Vocês podem ter $1 bilhão em ações da Apple, que a sucessão não vai estar nos Estados Unidos, então não vai haver a incidência do imposto da sucessão americana. Essa é a primeira razão pela qual se faz dessa forma. E a segunda é por uma questão de otimização tributária eventual no Brasil. Por quê? Porque hoje a legislação brasileira ela segue com a tributação do regime de caixa na pessoa física. Ergo, declara-se as cotas da empresa nos bens e direitos, como eu comentei, com o capital integralizado. Mas enquanto os recursos permanecerem dentro da estrutura estrangeira, não há que se falar em tributação no Brasil, porque a Receita Federal do Brasil ela só tributa a disponibilização quando houver dos rendimentos dessa estrutura. Então, enquanto os recursos lá dentro permanecerem, não vai haver a tributação no Brasil. Vocês vão ter o diferimento tributário com a natural possibilidade de compensar quaisquer eventuais prejuízos entre operações, potencialmente ad eternum. Por quê? Porque se não houver distribuição da empresa a vocês na pessoa física, não há que se falar em tributação na pessoa física. Quando ela ocorre? Ela ocorre quando vocês querem utilizar, a XP disponibiliza um American Express. Tá? Podem ter uma conta pessoa física, tem um American Express vinculado à conta, vocês vão viajar e querem fazer um gasto no cartão e retirar o recurso da empresa pontualmente e enviar a conta a conta pessoa física. A transferência é algo muito simples. Vocês vão dar a ordem a Maria Luísa, transfere, Maria, por favor, da minha conta A para B, PJPF. Contabilmente, a gente vai lançar isso eventualmente como uma redução do capital social, e isso só vai ser tributado se houver variação cambial positiva entre o dólar da remessa que vocês fizeram e o dólar da redução, ou seja, imaginem que vocês tenham enviado $1 milhão e a cotação do dólar real esteja 5, ou seja, um dólar compra R$5. Então, vocês vão declarar lá na área de bens e direitos, da declaração de adicional de imposto de renda de cada um de vocês, que vocês têm 100% das ações da empresa XPTO, que equivalem a R$5 milhões. Se por alguma razão vocês querem reduzir o capital em $10 mil para fazer um gasto de cartão de crédito, reduz o capital social em R$50 mil, que é a cotação histórica, mas suponhamos que neste exemplo o dólar esteja a 6 a cotação, não mais a 5. Então, deste delta positivo, haverá a incidência de 15% do imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá? E se houver a distribuição de dividendos, isso entrará como imposto de renda da pessoa física sobre o total dos dividendos distribuídos. Então, é por essa razão que, enquanto se pode, guardando uma razoabilidade, sempre se trata como redução de capital social. Você tem uma otimização tributária muito grande nesse sentido. Enquanto que o dia a dia da operação, ele é ipsis literis igual a uma conta pessoa física. Fazendo uma outra comparação simples, imagine uma empresa limitada, numa empresa patrimonial brasileira limitada, que vocês são sócios administradores. É a mesma premissa. Se vocês já são clientes da Emília na XP, do aplicativo da XP, vocês vão ver a posição de Brasil e de Estados Unidos, seja na conta da empresa, seja na conta do indivíduo. Esses veículos lá estão para otimização tributária e para que a Maria Luísa e a Emília possam diversificar a carteira de vocês sem que vocês se preocupem com efeitos tributários, seja recorrentes no Brasil nesse momento, ou, eventualmente, em caso de sucessão. Dentro disso, isso naturalmente é algo muito... é a base né, de premissas legais e de forma de investimento. Como a Maria Luísa bem comentou, eu acho fundamental que a gente tenha uma conversa, seja por Teams
Nós temos escritório em São Paulo, seja presencialmente no escritório de São Paulo, a quem quiser, ou quem está aqui em Miami, a nosso escritório é literalmente atravessando da rua da XP, também pode ser presencial. Por quê? Porque tem N variáveis que se aplicam a cada caso, assim como o investimento financeiro. Cada cliente tem o seu perfil, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Quando entra na questão tributária, também, Bruno, tem um filho que é americano, como eu organizo a minha sucessão? Tenho um herdeiro que tem necessidades especiais, como eu organizo a sucessão para garantir que ele seja atendido? Não tenho herdeiros, mas quero deixar a sucessão organizada para um sobrinho, para ascendentes, para colaterais. E quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, um imóvel em Paris, como eu faço? Enfim, cada caso tem os seus nuances e naturalmente, as suas especificidades, que é particularmente o que eu gosto de fazer, de me debruçar sobre eles e encontrar o melhor caminho a todos vocês. E, eventualmente, o melhor caminho vai ser na pessoa física. Se vocês me disserem, Bruno, sou extremamente conservador, eu quero ter $1 milhão em treasuries, título do Tesouro Americano. Conta a pessoa física. Então, esses detalhes que são importantes ter essa conversa. Eu acho que esse momento que nós estamos tendo nessa live, ela é fundamental para, eu sempre brinco, nivelar conhecimento, para que todos saibam como são as premissas desse investimento aqui fora, o que é importante, exatamente como a Maria comentou. Olha, a taxa de juros é essa. Mas, ao mesmo tempo, dos Estados Unidos, o dólar é dólar. Então, essas premissas eu acho que são muito importantes. Eu vou fazer um parênteses. Eu não está na apresentação da Maria, mas eu acho a melhor definição de por que investir no exterior. E se Emília e Maria, se eu falar bobagem, por favor, vocês me interrompam. E ela não é minha, mas é de um advogado, um grande colega advogado, já de mais idade, a Maria já escutou essa história, eu acho, que um cliente, quando eu estava num call com ele, perguntou a esse advogado se ele deveria fazer uma remessa de câmbio aos Estados Unidos ou não. Porque o dólar era época de pandemia, no início da pandemia, o dólar tinha recém passado de R$5 a cotação. Esse advogado, já com 70 anos de idade e 50 de carreira, responde da seguinte forma: olha, em 50 anos, eu não sou banqueiro, não posso opinar se tu deves enviar ou não, mas em 50 anos de carreira, eu já vi $1 milhão ser tantos cruzeiros, já vi $1 milhão ser tantos cruzados, já vi $1 milhão ser tantos cruzeiros reais. E ele é uma pessoa extremamente cartesiana. Ele passou em ordem cronológica por todas as moedas do Brasil. Já vi $1 milhão ser $1 milhão. Já vi $1 milhão ser $2 milhões. Já vi $1 milhão ser $3 milhões. Já vi $1 milhão ser $4 milhões. E acabei de ver $1 milhão ser $5 milhões. Nesses 50 anos de carreira, $1 milhão sempre foram $1 milhão. Eu achei a melhor definição de todos. Então, essa mensagem, eu acho que são 6h42 da tarde aí no Brasil, acho que está um pouco, e tem Q&A, perguntas e respostas, acho que a ideia é ser algo light, descontraído, e espero que tenha conseguido passar essa mensagem inicial. Estamos às horas para o que necessário for aqui para vocês. Eu acho muito importante, assim, quando a gente entra em parte de investimento também, né, vocês viram que eu passei realmente um geral, porque realmente depende de cada perfil de cliente, né? Não adianta eu vir aqui e mostrar uma carteira modelo para todos vocês, sendo que essa carteira modelo, ela pode ser totalmente diferente de uma pessoa para outra. Não só, mas se você comparar renda fixa com renda fixa, existe renda fixa que tem prazos de 1 ano, existem renda fixa que tem prazo de 30 anos, né? Então, realmente, assim, vai depender dos seus objetivos. Então, sempre, né, eu falo para a Emília, a gente sempre fica à disposição para marcar uma reunião, né, com cada um de vocês. Acho que esse detalhe é muito importante, né? É o diferencial realmente, porque a gente precisa entender seus objetivos para melhor conduzi-lo nesses investimentos aqui fora, tá? Então, realmente a XP e eu, pessoalmente, como banqueira aqui fora, em Miami, eu gosto muito, a Emília sabe disso, né, de conversar sempre com o cliente e estabelecer objetivos, estabelecer ideias, estabelecer, enfim, que fique o mais claro e entendível possível
porque, lógico, é uma situação muito nova para todos, né? Um investimento no exterior, um investimento em dólar, um investimento realmente em produtos que nunca pode ser, né, pode ter se escutado, ou se escutou, era algo muito difícil de ser alocado. Então, eu fico à disposição também. Obrigada pelo tempo de vocês. E eu acho que vale a pena a gente abrir, se teve perguntas, enfim, eu fico à disposição, tá? Pessoal, quem tiver perguntas para fazer, pode colocar no chat, que aí eu vou lendo aqui para o Bruno e para a Maria Luísa, e eles vão tirando as dúvidas. Mas eu queria já fazer uma pergunta para a Malu, em relação à alocação lá fora. A gente, né, aqui no Brasil, quando a gente faz uma alocação na renda fixa, em um determinado momento onde a gente tem um estresse na curva, a gente pega uma taxa de juros num patamar que, em algum momento, quando essa curva de juros começar a ceder, a gente tem a oportunidade de vender esse papel a mercado com uma valorização. Queria entender, e até para poder explicar, né, para quem está participando da live, como é que funciona, partindo do pressuposto que hoje a gente tem uma taxa de juros muito alta, né, para um país como os Estados Unidos, e que como é que seria, num eventual corte de juros da taxa de juros americana, que o Fed já sinalizou que não deve continuar subindo, né? Pelo menos a princípio. Sem dúvida, ótima pergunta. É, todos os produtos aqui de renda fixa, eles são pré-contratados, e todos eles têm marcação a mercado, tá? Diferente do Brasil, acho que esse ano começou-se a marcação a mercado no Brasil também, mas antes no Brasil era marcação na curva, e realmente aqui nos Estados Unidos sempre foi marcação a mercado. O que seria essa marcação a mercado, né? A marcação a mercado, ela é a oscilação que pode acontecer no preço do produto, tá? Então, e isso é muito envolvente junto com a taxa de juros realmente. Então, se a taxa de juros hoje acordar realmente porque o Fed falou, não, nós vamos continuar subindo a taxa de juros, ela vai estar maior, né? Assim como se ele falar, não, a gente vai parar realmente de subir por conta da inflação e tudo mais que a gente venha ultrapassando aí nos últimos anos, ela vai cair. Quando você tem uma queda, né? Então, hoje a taxa de juros ela está muito alta aqui nos Estados Unidos por conta da inflação. Então, ali na pandemia, se começou um movimento de liquidez, na verdade, houve uma liquidez muito grande vinda do governo, tá? Isso deu muita liquidez para as pessoas. Então, isso gerou muita liquidez realmente no bolso da população, que começou, porque assim, de um fato a gente não pode culpar tanto, porque a gente não sabia até quando a pandemia ia durar e quais eram as causas que isso iam vir, né, iam gerar. Como o governo ele gerou muita liquidez no bolso do americano e realmente você teve uma pandemia, vamos dizer, mais breve que o esperado, graças a Deus, mas houve, né, a vacina e tudo mais, enfim, todos os componentes aí que a gente teve, né? Você teve realmente uma população gastando muito porque teve essa liquidez, ou seja, tinha dinheiro em conta corrente. Isso se iniciou a inflação. Então, uma pessoa que antes ela não consumia, porque ela não tinha liquidez, ela recebeu um dinheiro do governo e começou a gastar esse dinheiro realmente, o que impulsionou a inflação. Essa inflação, a bola de neve que eu falo, que começou ali atrás, ela só aumentou por conta de uma guerra que ainda a gente está sofrendo, que aumentou realmente o preço de commodities, ajudando esse preço da inflação subir, né? E a gente realmente teve um outro patamar de China que ficou mais tempo do que o previsto em fechado, né? O país ficou fechado por conta do Covid. Então, tudo isso agravou em uma inflação muito superior ao objetivo, né? As taxas, realmente as médias que o governo coloca de inflação, o que fez com que a inflação subisse 4,5% em um ano, tá? Então, o ano passado teve uma subida de, né, 2022, teve uma subida de 4,5%. Quando a gente compra um papel hoje, e aí falando um pouquinho o que aconteceu com esse papel. Então, imagina você tinha um papel em janeiro de 22, com o Tesouro Americano pagando 0,25, que era a taxa de juros, né, nesse prazo.
Então, a taxa começou a se aumentar e em dezembro você tem um papel, você tem lá o seu papel de 0,25 e hoje você consegue comprar um papel de 4,5%. Qual que você vai comprar? O de 4,5%, assim como todo o mercado. Ou seja, o preço desse papel de 0,25 ele cai porque os juros, né, os bondes aqui fora, o tesouro aqui fora, ele é composto, a rentabilidade, pelo preço do papel mais, né, o rendimento que ele dá, então os juros que ele paga. Então esse mais ou menos, né, se tiver também um preço, então o rendimento ele é o cupom que a gente chama, mais ou menos o preço, se ele tiver a par, né, que é o preço de fácil ou não. Então, como lá atrás aconteceram essas quedas de preço por conta de um aumento de rendimento, hoje você consegue pré-contratar um rendimento muito bom, porque os preços eles estão abaixo, realmente, eles caíram. E a tendência com corte é que você não compre mais um tesouro de 4,5, né? O que aconteceu em 2022 é a ideia que aconteça inversamente agora. Então, se você tem um papel de 4,5 e tem um papel de 3,5, todos vão querer comprar o papel de 4,5 e o preço dele vai subir. Ou seja, a rentabilidade dele não vai ser a mesma do que era antigamente. Mas quem já está comprado nesse papel, né? Então, quem já tem esse papel, a procura vai ser grande. Ou seja, as chances de você realmente ter um aumento de preço do papel são maiores com a queda da taxa de juros. Desculpa, eu acho que eu passei, né? Eu quis complementar tudo, mas acho que faz sentido para um entendimento geral, né? Não, mas acho que ficou bem claro, né? E quem ainda tiver dúvida também, depois pode voltar, que a gente esclarece em relação a essas dúvidas que, né, se porventura houverem. Bruno, agora eu queria fazer uma outra pergunta, que é assim, hoje, a maioria das pessoas que buscam abrir uma offshore, elas querem se proteger, tanto em relação à questão da moeda, ou por algum outro tipo de receio, né? Querem blindar o seu patrimônio. Então, até onde é correto, assim, até onde vai essa blindagem? Assim, porque muita gente quer defender realmente sobre alguma eventual mudança na política, no país, enfim. E aí eu queria te ouvir se realmente é algo onde a pessoa consegue blindar o seu patrimônio, abrindo um offshore. Claro, Miriam, sim, tu tens uma maior, naturalmente, proteção patrimonial por N premissas, tá? Ou seja, a mais simples de se entender é esse recurso, ele está fora do sistema financeiro nacional brasileiro. Tá? Então, ao estar fora do sistema financeiro nacional, ele não está sujeito diretamente a ordens judiciais brasileiras, através do sistema de penhora online do Banco Central, por exemplo. Significa que o recurso não pode ser penhorado aqui fora? Claro que ele pode. Pode haver uma carta rogatória, nós caminhamos a um mundo transparente. Se há ilicitudes, pode-se congelar os recursos aqui fora. Mas é um caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil do que uma mera comunicação do juiz ao Banco Central que manda a informação aos bancos para o congelamento dos ativos. Outro ponto importante é exatamente isso que a Emília comentou, ou seja, por alguma razão, os Estados Unidos hoje têm 60% do mercado de renda variável, como a Maria comentou. Por quê? Porque nas economias emergentes, onde há maior risco concentrado, tende-se a alocar esses recursos à população que é capaz de fazer poupança numa moeda forte e numa economia serena, né? Ou seja, que vai ter normalmente uma continuidade sem maiores dificuldades. Por essa razão, se vocês forem ver, os nossos vizinhos latino-americanos, que têm uma realidade um pouco mais complicada que a nossa, virtualmente todos eles, a classe média alta que tem capacidade de poupança, tem virtualmente toda a sua poupança nos Estados Unidos ou no exterior. Fazer uma comparação simples utilizando um exemplo que a Maria Luísa deu na apresentação dela. A Argentina, que hoje tem uma inflação galopante de 70%, 80%, e por isso tem uma taxa de juros, tem uma taxa de rentabilidade de 75%, ela tem 40 milhões de pessoas. Quando ela fez a anistia tributária dela, que o Brasil também fez,
Tá? A anistia do Brasil anistiou em dólares, números absolutos, aproximadamente 20 bilhões, 25 bilhões de dólares, tá? Ou seja, que eram recursos de brasileiros lícitos, mas que haviam sido enviados há muitos anos atrás ao exterior e não estavam declarados na declaração de imposto de renda dos contribuintes. O que eles fizeram? Declararam, pagaram uma multa e passaram a declarar e foram anistiados das condutas tributárias e penais previstas na legislação brasileira. A Argentina, um ano depois, fez algo parecido. E ela anistiou 50 bilhões de dólares. Ou seja, com uma população 5 vezes menor, ela anistiou 2 vezes e meia o que o Brasil fez. Então, proporcionalmente, é mais de 10 vezes o que foi o regime de regularização cambial e tributária do Brasil. Por quê? Porque, por N razões, a Argentina, já há muitas décadas, tem essa situação de inconsistência política e econômica no cotidiano, coisa que, eventualmente, o brasileiro está começando, e espera-se que não, mas pode começar a viver agora. Então, Emília, a tua consulta, sim, ou seja, tu tens uma maior proteção patrimonial por N razões. Primeiro, porque não existe uma possibilidade de penhora de ativos imediata. E 2, em havendo mudanças legais, mudanças geopolíticas, ter o recurso numa economia pujante, democracia plena, etc., que permite, objetivamente, permite que tu pegues a tua família e te mude do Brasil para outro país, de forma muito simples. Então, tu tens essa liberdade e maior proteção, inexoravelmente. Ótimo, ficou bem claro. E falando em relação às obrigações fiscais, quais seriam as obrigações para o acionista dessa empresa offshore aqui no Brasil? Quais seriam as obrigações fiscais que ele teria aqui? Todo brasileiro que tem ativos no exterior, qualquer que seja a natureza desses ativos, ele tem necessariamente uma e, eventualmente, 2 obrigações. Qual a obrigação necessária? É a declaração de imposto de renda, porque não importa o valor patrimonial que tu tenhas no exterior e o rendimento que tu eventualmente tenhas, tu tens que declarar na tua declaração de ajuste de imposto de renda e, se houver rendimento tributável, fazer o recolhimento tributário correspondente. Essa obrigação, se tu tens ativos na pessoa física, tu tens que fazê-lo. Se tu tens numa empresa, tu tens que declarar as cotas da empresa. Então, mas é nada mais do que uma linha ou 2 linhas com a descrição do ativo na declaração de ajuste de imposto de renda. A segunda obrigação é todo brasileiro residente fiscal no Brasil que tenha, ao dia 31 de dezembro de cada ano, $1 milhão ou mais no exterior, a soma dos ativos, qualquer que seja a natureza desses ativos, além da declaração de imposto de renda, ele precisa fazer a declaração de capitais brasileiros no exterior junto ao Banco Central do Brasil, a DCBE. Tá? Ela é uma declaração no site do Banco Central, com datas distintas da declaração de imposto de renda. Ela vai agora de 15 de fevereiro a 5 de abril. Ela é feita em dólares, não em reais, e tem como base o patrimônio líquido ao dia 31 de dezembro. Então, ela é muito, os números dela são muito distintos dos números do imposto de renda, porque são premissas completamente diferentes. É muito comum, às vezes, a gente receber ligações aflitas dos clientes dizendo: Bruno, meu contador fez a minha DCBE, está tudo errado, porque não tem nada a ver com o meu imposto de renda. Está certo, ela não tem que ser igual ao teu imposto de renda. Se for igual ao teu imposto de renda, ela está errada, porque são moedas diferentes com premissas diferentes. Mas essas são as 2 obrigações. E a declaração do Banco Central, um ponto muito importante, ela tem caráter meramente informativo, ela não é tributária. Um dos gráficos da apresentação, excelente apresentação que a Maria fez, se vocês vissem a fonte lá, dizia DCBE Banco Central. É uma declaração meramente informativa. Tu estás no mute, Emília. Eu vi. Obrigada, eu vi agora. Eu queria fazer uma última pergunta, até para respeitar o horário, que essa live, né, era para terminar às 19 horas, mas eu queria entender um pouco, porque existem 3 tipos de offshore, né? Tu tens vários veículos que tu podes ter, tá? Ou seja, lembrando da companhia ou estrutura offshore, quem cunhou esse termo foi o fisco americano. Tá? Então, qualquer coisa que não é daqui é offshore. Tu pode ser uma empresa offshore,
que nada mais é do que uma empresa, assim como uma empresa brasileira, uma empresa estrangeira, offshore. Tu pode ter um fundo exclusivo offshore. Ou seja, qual é a diferença do fundo exclusivo offshore para a empresa offshore? O fundo sempre tributa ganho de capital. Por quê? Porque tu tens uma única hipótese, que é o resgate de cotas e a valorização da cota é ganho de capital. Então, e na empresa, tu tributas ou ganho de capital pela variação cambial na redução de capital, ou imposto de renda, a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física em caso de distribuição de dividendos. Por que as pessoas geralmente fazem a empresa e não o fundo? Porque o fundo ele é muito mais oneroso do que a empresa. E a terceira alternativa, Emílio, que aí nem é uma empresa offshore, mas na verdade é um contrato que é um instrumento sucessório que é complementar à empresa ou ao fundo, que é o trust. Que, na verdade, que ele é um contrato, eu costumo brincar que ele é um testamento 2.0. Tá? Por quê? Porque o trust, tu tens o trust, é algo muito... A definição de trust, ela é muito ampla. Tu pode ter desde algo que é simplesmente um testamento, mas a diferença do testamento não obriga o inventário judicial, a transição é automática, que é o que geralmente a gente cria junto de empresas ou fundos aos clientes, para que a sucessão, a transição patrimonial seja automática, sem precisar de inventário, sem tributação, nada aos herdeiros, até trusts extremamente complexos, onde bancos são trustees, que são chamados dynasty trusts, os trusts de dinastias familiares, onde o patriarca ou a matriarca hoje coloca uma porção do patrimônio lá, dizem como o trustee, né, o administrador vai ter que administrar esse patrimônio, estabelecem todas as condições, e aos beneficiários jamais verão esse principal. Eles só poderão receber uma parte do rendimento anual deste principal. Então, por isso que chamamos de Dynasty Trust, para garantir a dinastia familiar. Então, pode ser algo extremamente simples ou pode ser algo extremamente complexo, como um automóvel. Pode ter um automóvel popular ou pode ter uma Ferrari. Ambos são automóveis, mas o aspecto deles são muito amplos. Bacana. Quero agradecer, eu sei que assim, devem ter ficado algumas dúvidas e depois a gente vai pedir para os clientes direcionarem para a gente poder mandar para vocês. De qualquer forma também, essa live ela ficou gravada para quem não conseguiu assistir desde o princípio, né? E quero agradecer pelo seu tempo, Malu, e pelo seu, Bruno. Essa live foi muito esclarecedora. É muito bom a gente ter parceiros que têm esse nível de conhecimento e que transmitem com tanta clareza para os nossos clientes, como é hoje uma conta internacional lá fora. Acho que vai ser um assunto que vai entrar na pauta muito forte, esse ano já tem entrado, né? A gente tem visto aí o quanto a gente tem movimentado esse tipo de abertura de conta, e acho que mais assim do que qualquer outra coisa, eu acho que é importante você pensar em diversificação. E aí a gente fala que o Brasil hoje é responsável por apenas 1% de todos os investimentos que existem no mundo, e através de uma conta lá fora, a gente consegue acessar as outras 99% de possibilidades que existem, né? Então, como diversificação também é um tema super importante. Obrigada. Sem dúvida, viu? Obrigada, Emília. Obrigada, Bruno. Foi um prazer e eu fico à total disposição. Nenhuma pergunta é boba, tá? Porque realmente é muito novo, então fiquem à vontade, pode mandar para a gente, realmente a gente está à disposição. Muito obrigada, viu, gente? Tá bom? Obrigada. Obrigada também. Maria Luísa, prazer, exatamente. A única certeza que vocês tenham é que muitas mais dúvidas surgirão e a gente está aqui exatamente para esclarecê-las. Obrigado a todos de novo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.